Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui um vídeo para vocês. Dessa vez eu estou aqui mostrando as bandeiras brasileiras que eu corrigi. Nesse caso, as bandeiras que eu escolhi foram as bandeiras do último vídeo de cada estado. Estavam na tier list de boa para os olhos até para atacar fogo. No caso, no meio ao último, que era o pior. Então aí foram essas bandeiras que foram escolhidas. E também deixa seu like e se inscreve no canal e tal. Tem um montão de gente que vai inscrita e vê meus vídeos. Valeu? Agora vou mostrar aqui pra vocês cada uma dessas bandeiras que eu fiz. A primeira aqui que eu vou mostrar pra vocês é a do Acre, onde seu significado é o seguinte: o branco representa a paz entre o Brasil e a Bolívia em relação ao estado, porque antes de ser do Brasil era da Bolívia e na Revolução Acreana quase gerou uma guerra entre o Brasil e a Bolívia, mas não aconteceu. O azul significa a união do Brasil e o resto do país pelos rios, por exemplo, na região da Amazônia, então. E a árvore, a seringueira, planta responsável pela exploração do lugar, e a razão pela união aqui ao Brasil. Ou seja, a raiz de toda a razão pelo Brasil ter o Acre. E o centro dessa árvore, representando o sangue derramado pelos trabalhadores, uma estrela vermelha, como é no caso da bandeira atual. E agora, continuando no norte, que eu vou escolher em cada região, cada um. A bandeira do Amazonas, o verde simboliza a floresta amazônica, o amarelo os rios do Amazonas e Solimões, que se conectam na cidade de Manaus, refere-se ao rio e tal. É interessante esse acontecimento. E o vermelho, o sangue derramado nas batalhas da fundação da capital, no caso Manaus, localizado naquela região ali onde eu escolhi a cor vermelha. E o branco, a paz conquistada e o desenvolvimento do estado, algo mais simbólico. Agora, Rondônia. O azul é o rio Aporé, que é a divisão natural entre o estado e a Bolívia. O principal divisor ali, fronteiriço entre Brasil e Bolívia, no estado de Rondônia. O branco é a harmonia da natureza em Rondônia, como também a paz entre Brasil e Bolívia no século passado. O verde é a Amazônia, é a Estrela Dourada, o próprio estado de Rondônia e sua capital Porto Velho. Não está exatamente localizada onde fica a capital, mas é essa a ideia. O Roraima, o vermelho seria a linha do Equador, como na bandeira atual também, mostrando a grandeza do estado, por estar tecnicamente acima dos outros estados nesse sentido. O verde, a Amazônia, que está presente no estado. O triângulo foi uma licença poética para representar onde o Roraima isso é a grandeza. O azul, o céu imenso do estado. A estrela dourada simboliza tanto o Roraima quanto sua capital, Boa Vista, a mais ao norte do país. Então toda essa bandeira tem um significado de grandeza por onde se localizar. Ele está mais ao norte, está mais acima, então eu coloquei isso para ter essa noção. E se você ver a linha do Equador, está até abaixo, está bem no chãozinho da bandeira, para ter essa ideia. Praticamente tudo está acima dessa linha. E finalizando com Roraima, confundi aqui. Com Roraima eu finalizo as bandeiras que foram corrigidas da região norte. Agora, indo
para a região Nordeste, começando pelo estado de Alagoas. A bandeira tem o azul, que seria a representação do Rio São Francisco, limite natural entre Alagoas e Sergipe, e o branco no meio da região, na província de Pernambuco, quando ocorreu o atual estado, também mostrando igualdades entre Pernambuco e Alagoas como estados separados. E o brasão traz uma identidade ao povo. Agora a Bahia. O vermelho significa os povos indígenas e o verde os portugueses. O azul, o mar, o mesmo que separou e uniu esses povos por uma razão divina, representada pela cruz da ordem de Cristo ao centro, como sinal da fé do povo. Isso acontece porque os índios estavam de um lado do Atlântico e os portugueses do outro. Aí, com as grandes navegações e tal, os portugueses vieram para cá e colonizaram a região e pronto, criou o Brasil. Essa representação simbólica que eu coloquei aí. Agora o Ceará, as cores laranja e vermelho presentes na bandeira mostram a presença dos portugueses e holandeses no estado na fundação de sua capital, Fortaleza. O Brasil demonstra quem é o povo cearense e o mais antigo foi escolhido para trazer uma completude à obra. Eu escolhi o Brasil mais antigo porque ele é muito mais bonito do que o atual, e houve um erro que eu coloquei uma cor mais amarela do que laranja, mas foi uma questão visual que eu vi laranja e aí ficou meio estranho, mas ignore isso. Agora o Maranhão, cara, foi mal, mas o azul é a água, o Amazonas, se você quiser considerar. O verde, o mato, e a estrela é o Maranhão, onde a estrela da bandeira atual fica. E se você quiser falar agora, que eu falar de Amazônia, que eu falei tanto do azul quanto do verde que serve para a Amazônia, o Maranhão vem tanto de um negócio das águas ali da região, como também da própria Amazônia, que relacionava ao rio Amazonas antes, que antigamente era tudo um negócio só, e algo bem interessante de se falar, pelo que eu entendi. E esse simbolismo pequeno que eu coloquei, porque não deu pra encontrar nada, tem um montão de coisa muito incrível de vários estados. Eu pensei como até o da Bahia antes, porque tinha um montão de coisa, mas em Maranhão simplesmente era tão difícil que eu fui pesquisar algo pra colocar e não tinha nada. Então eu simplesmente inventei, eu pensei, porra, parece uma bandeira que existe um país, e o que mais chega perto, se eu não me engano, é Cabo Verde. Não deve ter outra, mas não lembro o nome. Mas aí era a bandeira mais fraca, na minha opinião, que eu fiz. E agora, indo ainda no Nordeste, mostrando como o Maranhão foi ruim pra fazer, e tem um estado da Paraíba, que é muito bom aqui, ainda que eu coloquei aqui. Ao topo, o sol, que bate primeiro em sua terra antes de toda a nação. Também é a presença superior de Deus sobre esse lugar. O céu azul, o sertão à esquerda e o litoral à direita, divididos pela Serra Borborema, uma área geográfica real ali naquela região. E ao seu topo, neve, trazendo referência ao dia de fundação de João Pessoa, 5 de agosto, dia no qual é comemorado o Milagre da Neve. E a história desse milagre é que basicamente, lá em um monte, eu acho que é um Monte Esquiliano, na Itália, houve uma mensagem que Nossa Senhora fizesse uma basílica naquele monte. Faz tempo que eu fiz essa pesquisa, então posso estar me esquecendo de alguma coisa. E aí, aconteceu isso, construíram, foi lá,
aconteceu, nevou, onde aconteceu, dia 5 de maio, no verão, na Itália, e foi um milagre, e nesse mesmo dia, anos depois, veio João Pessoa. Eu coloquei essa ideia. E só essa bandeira da Paraíba, mesmo que não seja tão boa, mostra a ideia de significado, apresentação que uma bandeira pode trazer, que o Maranhão foi muito ruim de ser feita. O contraste entre estados da mesma região, do mesmo país, tão impressionante. Agora, Piauí. Triângulo Amarelo é a presença de cerrado no estado da Estrela Branca, que é sua capital Teresina. O azul são os rios Paranaíba e Poti, que passam pela capital. O verde demonstra a proximidade com o estado do Maranhão, também simbolizando a Amazônia, e o laranja a Caatinga ao leste, trazendo conexão histórica do Piauí aos outros estados nordestinos. Isso parece muito com a bandeira do Amazonas, só que na vertical, e isso sim foi intencional porque eu me inspirei um pouco, e muitas das minhas bandeiras têm essa representação geográfica: Rondônia, Amazonas, Piauí, Roraima, a própria bandeira da Paraíba e o Alagoas, lá com o Rio São Francisco. Isso acontece muito. E o Rio Grande do Norte aqui agora. What is this? I feel... Wow. This feels good. O azul é o rio Potengi, importante para a fundação de Natal, e o Rio Grande do Norte como um todo. O verde é a própria terra do estado, e a estrela remete a Natal, que foi o dia de fundação, por isso o nome Natal. Tal. E uma curiosidade, eu vi o brasão de Natal e eu vi uma estrela dessa aí, eu tentei replicar, por isso que eu coloquei, senão seria só uma estrela qualquer. Mas eu achei maneira e quis colocar. E agora, para finalizar, os estados do Nordeste, que foram muitos, porque provavelmente eu só não corrigi a bandeira de Pernambuco, e no Nordeste tem 9 estados, ou seja, eu corrigi 8 bandeiras no Nordeste. Agora vem Sergipe. Eu tinha certeza. O branco é a paz e igualdade entre Sergipe e a Bahia, da mesma forma foi com o de Alagoas, só que agora com estados diferentes. O verde é a terra do estado, que junto com o azul dos céus traz uma conexão nacional para a bandeira. E as 5 estrelas são os 5 principais rios de Sergipe. E uma curiosidade interessante, sim, eu tento preservar o máximo possível da bandeira original para criar uma nova ideia. Que eu não sou tipo de criar tudo no zero, a não ser que eu já tive uma ideia própria. No caso aqui do Amazonas, que eu tive uma ideia própria que saiu totalmente do negócio, da ideia original da bandeira, porque as ideias eram bem fracas. Eu não vi o significado das estrelas da bandeira do Amazonas, mas eu decidi trocar para aquela bandeira que eu fiz. Mas as outras bandeiras eu tento colocar isso para ter uma ideia maior, porque eu não tenho muita criatividade. Então
Vou lá, vou reciclar umas coisas e coloco outras. Nesse caso foi essa aí. Eu descobri o significado das 5 estrelas na bandeira de Sergipe, que eu falei que era uma cópia de Goiás, porque eu fui pesquisar e falei, essa aqui são os 5 principais rios. Então eu fui lá e pensei, pô, é bom colocar isso aqui na bandeira. E coloquei. E agora, bora pra próxima aí, que é o Sudeste. Que eu sou um cara, né? Eu sou um cara errado, um cara feio e tal. Que todo mundo pode falar bem. Tu que é paulista pode falar que o Rio de Janeiro é um lixo. Tá um lixo. Não é um lixo. Está um lixo. Há uma diferença de estar e ser, mas ok. De São Paulo, eu gosto de São Paulo, mas também é complicado, né? Eu posso falar que você também está uma merda e não é, mas ok. Agora vamos falar de São Paulo. Eu vou gozar. E vou gozar demais. Indo para o Sudeste, né? As cores preto, branco e vermelho são referência à bandeira atual, como tinha dito, que expressam as 3 raças da cidade e do estado no geral. Mas também havendo novos significados agora. O preto, o céu noturno com o sol vermelho aparecendo, mostrando o trabalho do povo paulista dia e noite, carregando o país e tendo como capital a cidade que nunca dorme, um título para São Paulo. E o azul, o branco, esqueci essa aqui, é Terra Pacífica e União geral. E o azul é a diferença de São Paulo em relação a outros estados por não ter uma ligação mais direta ao mar, porque muitas das fundações das cidades, capitais, tem a ver com o mar, e vários nomes a ver também. Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, eu não lembro se era, não vou falar de Pernambuco, eu não corrigi, Alagoas, Sergipe, que é um rio, Bahia, óbvio, Rio de Janeiro, tem a ver com Rio também, Rio Grande do Sul, e por aí vai. Muitas coisas a ver com água, rios e tal. Enquanto São Paulo tem um desenvolvimento mais a ver com o interior. E agora, antes de ir pro Centro-Oeste, uma bandeira que eu me entristeci um pouco isso acontecer, porque eu não coloquei no símbolo estadual, acabou por ficar no pra pôr pros olhos só, na média. Por ficar na média, eu tive que corrigir. No caso, essa bandeira é de Santa Catarina. Mas não foi tão grande coisa assim não. Eu só tirei aquele losango que ficou meio ruim na bandeira original. E aí vem a explicação. O azul remete ao céu e o Cruzeiro do Sul traz uma união ao sol nacional com um céu estrelado no estado. O verde e o vermelho simbolizam as vestes de Santa Catarina de Alexandria e o branco um divisor visual das outras cores, como também tem na bandeira original, a não ser o losango. Também representa o sangue derramado pelo estado e a parte conquistada para a formação. Tá. Vou deixar o Distrito Federal pro final. Mas são só 3 aqui que eu corrigi, então aqui. Mato Grosso. Entre os 3 biomas no Mato Grosso. O triângulo verde demonstra a terra percorrida pelos bandeirantes para chegar até lá. E a estrela é Sirius, o símbolo do estado na bandeira do país. Foi uma escolha opcional que eu achei que era melhor visualmente. Então coloquei esse triângulo verde. Eu poderia ser de outra cor, mas eu escolhi essa aí. A estrela não está totalmente ao centro, mas é a ideia que
os bandeirantes chegaram e a ponta onde eles chegaram era o tal Mato Grosso, que era essa estrela presente nessas 3 regiões, Pantanal, Cerrado e Amazônia. Agora, Goiás. And it ends here. Okay. Let's dance! O azul é o céu e os rios do estado. No amarelo, tanto o ouro quanto o próprio cerrado demonstram a riqueza da terra. E o preto é a presença dos bandeirantes. O Cruzeiro do Sul, no canto superior esquerdo, relembra as estrelas da bandeira original, onde estavam na mesma posição, mas não chamavam a atenção bastante, porque aquela escolha foi meio ruim. E uma curiosidade, Goiânia não era a capital de Goiás, era Goiás também, se eu não me engano o nome. Tinham outros nomes e tal, mas era mais ou menos um canto mais perto do Mato Grosso. E também estaria mais ou menos naquela região onde eu coloquei o azul. Tinha um rio que eu esqueci o nome, se eu não me engano era Rio Vermelho, posso estar confundindo. E ali foi fundada, então a capital de Goiás. Também foi naquela região ali que cresceu Goiás. Então tem essa ideia que eu também achei bem interessante. Por isso os bandeirantes estão meio mal representados ali abaixo pro preto, porque não é muito uma seta, mas se eu colocasse uma seta, teria algo estranho na bandeira que eu não queria perder, que seria a ideia da primeira capital. Então fiz algo mais, uma presença visual apenas por cor dos bandeirantes do que uma presença mais significativa como na bandeira do Mato Grosso. E agora, para finalizar, Distrito Federal. A cruz da Ordem de Cristo presente ao centro da bandeira demonstra a história de formação do Brasil. O Cruzeiro do Sul mostra em totalidade todas as regiões do país e sua localidade no globo, onde mostra todo o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E ao centro está ali o Distrito Federal. E também mostra que ele está no hemisfério sul, como foi dito. O círculo azul, o céu belo que há como também o milagroso ar que respiramos. O branco traz centralidade para o círculo. Também uma referência à bandeira nacional que, mesmo com algumas opiniões que houveram outras bandeiras que eram melhores, é uma boa sacada para você se fazer referência. Então tome essa decisão e
coloquei referência a isso. E também porque, né, país cristão, origem cristã, eu achei uma boa a ideia da cruz. Então é isso, né, galera? Comenta aí o que vocês acharam, fala aí se as minhas bandeiras ficaram boas mesmo, ou se não, tô forçando a barra, se eu sou um gênio ou não. Comenta aí o que você achou, deixa um like, se inscreve no canal, tem muita gente que não é inscrita. Vamos dar uma força aí pra eu monetizar aqui o canal. E sei lá, agradeço aí a todos que assistiram até o final. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.